Fala pessoal, beleza? Estamos aqui no canal da KLV e hoje a gente veio num formato um pouquinho diferente, certo? A gente vai apresentar aqui um mini podcast. Esse podcast aqui, que ele é um podcast diferenciado, que é em homenagem ao Dia das Mulheres. E em homenagem ao Dia das Mulheres, nós trouxemos aqui duas mulheres maravilhosas aí para servir como exemplo, para vocês conhecerem aí a trajetória de duas mulheres que, num ambiente considerado muitas vezes machista, que vai trazer algumas dificuldades para as mulheres, elas estão vencendo aí, superando muitas coisas, já alcançaram alguns patamares muito bons. E quem vai me ajudar nessa entrevista é o Egon, que você já conhece do nosso canal, várias gameplays, certo? Várias passações de vergonha, e hoje ele está aqui mais uma vez para me ajudar. E quem são as pessoas convidadas aqui para esse podcast? Certo? Nós temos aqui Carolzinha, uma grande executiva aí, certo? Dessa área de informática, trabalhando na empresa Fox Max, situada ali no centro da cidade. Fala pra gente um pouquinho, Carol, o que você faz, que empresa é essa, quem é você, quem é a Carolina? Tudo bem, pessoal? Sou a Carolina, eu sou gerente comercial da Fox Max de Informática, uma das maiores lojas gamers do centro de São Paulo. A gente trabalha com todo o nicho gamer, né? Desde periféricos até PC de alta performance. E é isso, né? É só tudo isso. É só tudo isso. Muita coisa. Vou fazer uma pergunta, Carol. Qual que é o endereço lá? Se eu quiser levar um PC lá para arrumar, se eu quiser comprar alguma coisa? Estamos localizados na Rua Aurora, número 245, bem próximo a Santa Efigênia. Certo? Então, caso você queira conhecer a Carolzinha, levar alguma coisa para fazer lá, comprar um PC Gamer, lá é um bom lugar, certo? E outra presença mais do que ilustre que está com a gente aqui hoje, certo? É a Gabi. A Gabi trabalha, pessoal, fazendo essa parte de streamer, ela joga, certo? Faz cosplay, é multifacetada, faz muita coisa. Fala aí, Gabi, se apresenta pra gente, fala mais ou menos sobre o que você faz. Oi, gente, prazer, sou a Gabi, conhecida como Gabi Salete. Eu faz 4 anos que eu sou streamer, então já trabalhei na Twitch, já trabalhei no Facebook Game, mas hoje em dia eu tô na Twitch novamente. Faço cosplay também, já trabalhei com vários eventos, tipo CCXP, BGS, Anime Friends, então qualquer dúvida, só por... Muito legal, muito legal. Eu tenho muitas dúvidas sobre esse assunto, já estava falando para ela aqui nos bastidores, que eu acho que eu mesmo gastaria pelo menos aí uma meia hora fazendo pergunta, porque eu sou muito curioso a respeito disso. Eu quero saber como que ganha dinheiro com isso, como que começa, se eu quiser me tornar um jogador pro, qual que é o caminho que eu vou seguir. E a Gabi tá aqui para responder tudo para você e para mim também. Mas eu quero começar falando um pouquinho com a Carol, certo? Queria, Carol, que você falasse pra gente aí como que foi sua trajetória. Hoje, quem tá te vendo aqui nas nossas câmeras aqui do nosso grande estúdio da KLV, tá olhando aqui, vendo que você é uma mulher aí imponente, certo? Empoderada, uma grande executiva, mas como foi a trajetória para chegar até aqui? Queria que você falasse um pouco de como você entrou na empresa, o que você fazia, o que você faz agora, se você já sofreu algum tipo de repente, discriminação pelo fato de ser mulher. A gente sabe que você hoje está atuando aí numa área um pouquinho mais proeminente da empresa. Executiva. Sei que você não chegou aí à toa. Fala um pouquinho pra gente, como que foi? Então, quando eu entrei na empresa, né, eu tive a oportunidade, eu entrei como atendente, né, atendente balconista, e eu fui a primeira mulher da empresa, né, quando eu entrei só tinham homens brutos, muitos brutos. Não, vamos respeitar. Deixa eu fazer uma perguntinha aqui, ó, te interrompendo já. Quantos anos você tem, Carol? Pergunta indelicada, né? Porque às vezes alguém pode olhar e falar assim, pô, a Carol já tem uma carreira aí de 20 anos de empresa, então pra mim vai ser muito difícil. Como é que é? Quantos anos você tem? Eu tenho 25 anos. 25 anos. Essa empresa que você entrou, ela é o seu primeiro emprego ou não? Não é o meu primeiro emprego, mas na área de informática é. Antes de trabalhar com isso, você trabalhava com o quê? Antes de trabalhar com isso, eu trabalhei com suplementos, já trabalhei em shopping também. Suplementos? Você vivia vendo os marombados? Sim. Aí passou pros informáticos que é os nerdão. Que Tá diferente. São perguntas idiotas como essa que ela teve que ouvir todo esse tempo aí trabalhando nessa Presta atenção, você me colocou aqui pra ser uma orelha. Não, sim, claro. Então eu tenho que representar
personagem. Com certeza ele não é esse idiota, você sabe, né? Ele tá falando isso porque... A gente já sabe aqui que o Carol não sabe falar roxo, mas tá bom. Foi tudo planejado, eu sei. Mas eu não vou parar de interromper a Carol, pode seguir, Carol. E Eu aí, amei como que foi? Você chegou lá... Meu Deus do céu. Deus me ajude, né, gente? Você vê que não tá fácil. Grandes adversários vou ter pelo caminho, mas vamos lá. Fala aí, Carolzinha, pra gente, como é que foi? Você chegou lá na empresa, começou a trabalhar como atendente, balconista, e aí? Isso. Aí o pessoal teve muita paciência comigo, mas também daquele jeito, né? Você sabe como também trabalha, né? O pessoal teve muita paciência, me ensinou bastante. Aí quando começou a pandemia, começamos a trabalhar com locação de equipamentos, né? E aí foi onde começamos a trabalhar com grandes empresas, né? E aí eu fiquei muito curiosa, né? Quando a gente estava trabalhando de portas fechadas e tal, eu era atendente no balcão, basicamente não tinha muito o que fazer. Então eu comecei a usar a minha curiosidade, né? Ia na bancada do técnico, ficava curiando, prestando atenção, até que eu me vi sentada numa bancada e fazendo as máquinas igual a todos. E aí eu fiquei um tempinho na bancada, né? E passei um tempo também a supervisionar a área técnica também, né? Fiquei responsável durante alguns meses pela área técnica e aí depois, né, surgiu Muito legal o que você falou. Isso é uma coisa que muito me intriga, né? Por exemplo, você tá falando que no momento ali de dificuldade da pandemia, certo? Foi onde você enxergou uma possibilidade de se destacar. Então, é isso que eu gostaria de passar aqui, ó, que eu acho legal as meninas falarem, que é o seguinte: muitas vezes você vai conseguir conquistar coisas muito grandes na sua vida quando você conseguir enxergar coisas que ninguém tá enxergando. Então, ó, a Carol tá falando o que pra gente aqui? Que ela tem uma visão diferenciada, onde a maioria das pessoas estavam enxergando dificuldade, porque a pandemia veio, realmente foi uma dificuldade e tudo mais, ela conseguiu ver ali uma chance de crescer. Então, você mulher que tá aí hoje, que tá ouvindo a gente, que tá vendo o exemplo da Carol, por exemplo, que tá sendo um exemplo de sucesso, e eu sei que ela vai chegar ainda muito mais longe do que ela já chegou, mas você percebe que é no momento de dificuldade, muitas vezes, que você vai ser testado, certo, Carol? Sim. E aí ela enxergou um caminho onde ela pudesse crescer. Pode falar, Carol. E bota dificuldades nisso, né? Não foi fácil. Na assistência, em alguns momentos eu percebia um certo tipo de preconceito com os meus colegas de trabalho, né? Porque eu sou assim, se você me der uma faca e um queijo na mão, eu vou cortar conforme eu acho, e eu sempre entenderam errado, né? Eu vou cortar perfeito, entendeu? Eu sou muito perfeccionista com o meu trabalho. Então eu conseguia fazer de um jeito muito diferente. Quando você se tornou técnica, quantas mulheres tinham exercendo essa função na empresa? Nenhuma. Você foi a primeira técnica mulher que passou pela empresa. Sim. Ó, isso é muito legal. Você não tinha nenhuma experiência. Não. Tudo. Você aprendeu tudo ali. Mas Aprendi olhando e eu os tive- técnicos foram te ajudando também, né? Sim, foram, com certeza. Quem te ajudou? Principalmente o Quer Dexter. agradecer alguém? Com certeza. Então olha pra essa Meu câmera amigo Dexter, te amo. O Dexter, ele se tornou uma peça muito importante na minha vida. Não chora, tá? Mas ele me ensinou tudo que eu sei na área de informática. Tudo. A gente brigava, a gente era assim, a gente brigava no começo do dia porque eu falava que era de um jeito, ele falava que era de outro. E a gente sempre brigava, mas no meio do dia a gente voltava a se falar, a gente se ama. Meu companheiro de vida. Muito legal. Mas agora eu quero fazer uma pergunta. A Carol falou um pouco dela, mas eu quero saber da Gabi. Porque é o seguinte, a Carol, ela disse que ela chegou na empresa, começou de balconista, evoluiu, foi pra técnica, agora é gerente, daqui a pouco vai virar presidente, CEO, né? Presidente dos Estados Unidos e etc. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Só toma cuidado depois. Porque a Carol, ela gosta de implicar comigo. Que ela, não sei, ela gosta de implicar comigo, então eu tenho medo, entendeu? Mas eu quero saber da Gabi, que eu não conheço, quero saber como foi a trajetória dela para ela chegar até aqui. Porque a Carol falou, eu quero ver se a trajetória é similar. Boa pegada. Inclusive você vê, né? Isso é muito comum que o Ego tá falando aqui. Eu acho muito legal ele ter falado isso, que é homem com medo de mulher. Claro. Porque a mulher, isso é uma coisa mesmo que a gente pode reparar, né? Uma mulher, quando ela vê mesmo, que ela é uma pessoa que, tipo, decidida, sabe o que quer, é inteligente, isso coloca medo. Então eu acredito que muitos obstáculos que as mulheres acabam enfrentando no seu meio de trabalho é por conta disso mesmo. De às vezes acabar assustando, porque tem muito homem que não tá preparado para lidar com isso.
E isso é uma coisa que a gente quer desmistificar aqui, mano. Quer dizer que a mulher é muito melhor que o homem mesmo. E essa é a verdade. E eu concordo com isso. E pronto. Inclusive, eu gosto muito de mulher, mas esse é assunto para outro dia. Então, vamos ouvir aí da Gabi. Fala pra gente, Gabi. Como que você começou? O que você começou a fazer primeiro? Você primeiro começou a trabalhar com cosplay? Você começou a streamar? Como funciona isso? Eu fazia cosplay como um hobby, na verdade. Em 2012 eu fiz meu primeiro cosplay. E começou a era de fazer live, né? Em 2000 faz muito tempo, não sei quando começou exatamente. Mas eu entrei nesse meio em 2017. Que não era tão conhecido, não era uma profissão, né? Então, eu sempre gostei de jogar. Falei assim, quero aprender, né? O meu ex-namorado que me influenciou. Porque era um jeito de me aproximar dele. Aí eu comecei a jogar. Ele fazia isso? Não, ele jogava. Tu jogava, né? Ele jogava LOL. Aí eu falei, tem Como curiosidade. você sabe que é LOL? É a pergunta mais feita aqui no canal. Todo mundo joga LOL, roda LOL, quem é o melhor do LOL e é isso aí. Aí eu comecei jogando LOL pra ficar próximo dele, conhecer mais sobre o meio. Aí a gente terminou e eu falei assim, por que não começar a fazer live? Não tinha muita mulher, né, na época que eu comecei. Aí deu um estralo, falei assim, vou comprar um PC melhor, né, investir. E comecei. Só que o que me assustou, na verdade, nesse meio é que as mulheres não se ajudam. Antes de você entrar nesse assunto, eu fiquei com uma curiosidade aqui. Não, eu tenho uma curiosidade antes. É uma pergunta muito boa, porque assim, eu fico pensando, né? Como você começou com isso, muitas outras meninas querem seguir esse caminho. E talvez ela vai ouvir você aqui hoje e falar, dá pra mim, não dá pra mim, né? Então é bom esclarecer algumas coisas. Por exemplo, você lembra mais ou menos quanto que você investiu no primeiro PC pra você começar a fazer live? Nossa. É que assim, eu tinha um carro, um ninho. Eita bexiga. Eu tinha um ninho, aí eu vendi o ninho. Fui pra Londres tentar ser au pair, aí não deu certo, aí eu voltei. Aonde? Pra Londres? Tentar ser o quê? Não? Au pair, babado. Que da eu hora. já sabia. Pô, então você é fluente em inglês. Não. Depois eu te dou aula, te dou algumas aulas que eu tenho essa desenvoltura, né? Beleza, Mr. Purple. Não, mas foi na cara e na coragem mesmo. Eu não tenho medo de arriscar as coisas. Ficou quanto tempo lá? Eu fiquei uma semana, na verdade. É que é uma história muito longa. Nossa, muito legal, você viu uma trajetória, né? É. Então, mas fala aí, que você estava falando que as Aí- meninas não se ajudam, como Não, que é isso calma, aí? aí eu investi, na época era R$2.500. Ah. Um PC que não é muito bom, assim. Mas já Ah, mas já é alguma coisa. Pra rodar OBS e LOL. Mas já dá pra começar. Então, Mas agora eu tenho uma Mas hoje pergunta. em dia o valor mudou. Mas agora eu tenho uma pergunta que eu sei que todos os inscritos desse canal vão fazer. Você jogava de quê no LoL? Eu jogava de Catarina. Sabia, mano. Eu sabia que era Catarina, não sei por quê. Catarina e Midlane? Não, Midlane. E eu era boa no Mozart também, a gente. Mozart é zica, mano. Mozart é zica. Eu acho ruim, eu não gosto de Mozart. Eu não gosto do Mozart, mano. Eu peguei. Eu jogo ele, mano, várias vezes salvei ele de suporte, o Mozart de suporte, ele não admite, mano. Não, o negócio é o seguinte. Mozart late game, né? É. O negócio é o seguinte, se você achar que tá ruim, vem comigo. Ele gosta de jogar Vem de com time, outra, pode ir. Nossa, Timo, é. Timo, mid lane, top lane, ADC, jungle. jungle. Só E isso. suporte. Pode De escolher. Ronald. Pode escolher. Mas, então, prosseguindo aqui, Continua. pra você que não é um babaca do LoL como a gente, prosseguindo. E aí? Fiquei 7 anos jogando LOL. Nossa, legal. É Mas muito hoje você tempo. parou? Não joga mais? Não jogo mais. Ai, é que mudou tudo, né, o LOL. A cada 2, 3 anos muda Antes que tudo. você continue falando aí a respeito de como as meninas não se ajudavam, deixa eu fazer uma pergunta. Se alguém quiser te acompanhar hoje, por exemplo, você ainda streama? Você tá fazendo alguma Qual o coisa? seu tweet? Gabi Sanetti, todas as minhas redes sociais, Certo. Instagram e Twitch. O editor vai colocar uma legenda embaixo, assim, ó. Ela, editor. Luca, vai estar fixado aqui, ó, nos comentários, tá? Você pode seguir a Gabi aí também. Se a Carol depois quiser também deixar o Instagram dela aí, da loja, Isso. pra você poder Pra seguir. ela bombar no Instagram. Fazer compra, Carol, eu já sei que vai ficar famosa aí como uma grande CEO aí de São Paulo, É mas isso aí. enquanto a fama não chega, Carol, dá uma atenção pra gente Famosa também, né? substituta do Dória. Famosa. Então, fala pra gente, Gabi, e aí? Aí você fazia evento por você de hobby. Aí eu comecei a entrar nos eventos, BGS, CCXP, Anime Friends. e eu via o pessoal
de cosplay lá, tipo, trabalhando, né? Eu falei assim, não, porque não ganhar dinheiro com isso também. Então eu comecei a investir mais no cosplay, que não é uma coisa barata. Sim. Mas como que você descobriu, assim, os meios pra ganhar dinheiro? Você foi perguntando? Por exemplo, vamos supor que hoje eu decida que eu quero ganhar dinheiro com isso. Vai fazer cosplay de Gragas. Vamos supor. Vamos supor que eu quero fazer cosplay De Gragas. Por exemplo, o carnaval é um grande cosplay, certo? Rainbow. Vamos supor. Qualquer pessoa pode fazer cosplay. É. Não tem essa de, Então, quais seriam os mecanismos aí? Vai, eu quero ser cosplay. Qual que é o primeiro passo que eu você tenho tem que que se fazer? identificar com o personagem. Você tem que, por exemplo, eu gosto de LOL. Você se identifica com o Timo. Falar em time, ó, você tá vendo esse aqui, ó? Igualzinho o time, né? Esse aqui é o nosso mascote, vulgo Batata, certo? Que vai estar aqui representando o time nesse momento. Aí você fala assim, gostei da personalidade do Timo, gostei da aparência dele, quero me tornar um personagem. Então você vai pesquisando coisas sobre o personagem, pose, Falas. falas. Não falas, porque a gente não usa muito falas. Só em apresentação, no caso que... Eu tenho uma ideia mais ou menos como eu acho que isso acontece, né? Você me corrige se eu estiver errado aí, com toda a minha ignorância. Pode corrigir, que ele tá errado. Mas o que eu penso é o seguinte, que a pessoa ela tem que começar a se caracterizar, certo? E começar a frequentar grandes eventos. Os meios. E aí as pessoas que Vão te fazem notar. a contratação vão te notar e vão começar a falar, opa, aquele rapaz bonito ali, ó, certo? De camisa preta, vermelha e branca. É isso, né? Serve pra ser o farol. Eles vão ver o seu desempenho, não é desempenho, só... Performance. Não, é... Desenvoltura. Beleza. Loucura! O seu esforço, né? Porque Sim. tem vários tipos de cosplay. Tem os cosmakers também. Então tem gente que faz o próprio cosplay, tem gente que faz metade do cosplay. Então, tipo, tem gente que compra o cosplay inteiro. Então, depende, né? Ó, agora pergunta que não quer calar. A Carol teria vontade de fazer cosplay? Cara, ano passado eu fui na BGS e eu achei muito legal, eu fiquei fascinada. E eu teria vontade de fazer um cosplay, eu acho muito legal. Tipo assim, de Jasmine do Aladdin. Mano, Jasmine da Ladinha combina com você. Cara, Eu sou bom, isso é cara! muito legal. Você conhece? Mano, Eu levantei a bola demais! esse pessoal que nasceu de 2000 pra cá não sabe nada, né? Ó, agora uma pergunta que eu tinha pra te fazer, Carol, é o seguinte, porque também eu não quero que esse podcast se alongue tanto assim, mas eu fiquei curioso de uma coisa. Você, por exemplo, falou que entrou na empresa como atendente do balcão e tal, foi galgando posições até chegar a ser gerente como é hoje. Fala pra mim, nesse meio tempo aí, você teve que enfrentar alguma dificuldade relativa a isso? Por exemplo, você sofreu algum tipo de preconceito? Alguém de repente te ofendeu por você ser mulher, por achar que você não poderia estar na posição que você está? Aconteceu? Você passou por isso alguma vez? Passei diversas situações, pra falar a verdade, dificuldades todas. Mas assim, na assistência, eu lembro na pandemia eu queria facilitar assim para o cliente, ele falou para mim que estava com muita pressa e tal, era só uma bateria interna para trocar e tal, e isso eu tinha muita facilidade em fazer, e fazia até muito rápido. Peguei uma chave e fui começar a trocar a bateria dele, já estava aprovado e tal, e nisso ele falou para mim assim, eu quero um técnico de verdade para trocar, para fazer a manutenção na minha máquina. Aí eu falei assim, mas eu sou. Aí ele falou assim, ele me olhou assim de cima a baixo, foi algo que me constrangiu muito. Ele falou, não quero que uma mulher troque minha bateria, desculpa. Aí eu falei assim, não, sem problema, não precisa pedir desculpa. Peguei, fechei a máquina dele e falei assim, então aqui você não vai ser atendido. Entreguei a máquina na mão dele e não prossegui o serviço. Mandei. Ele, querendo ou não, fiquei me sentindo muito mal, porque independente de qualquer coisa, eu sou uma prestadora de serviço, né? Eu acho que não é um gênero. Sim. Né? E aí já tive situações constrangedoras com funcionário também, de funcionário mais velho e homem, não aceitar uma ordem minha, tipo, agir com desrespeito, muito desrespeito pra falar a verdade, né? Já foram ditas muitas coisas que me constrangiam. Na verdade, muitos técnicos que chegaram depois, não pegou a minha trajetória desde o início, atendente,
Logo depois, quando eu virei gerente, eu precisava falar alguma coisa pro atendente, eles não respeitavam pelo fato deles serem mais velhos. Porque eu sou muito nova. Sim. Então, pelo fato da idade e pelo gênero, talvez eles não aceitassem. A gente sabe que não é idade, né? Nem tempo de casa, o que conta é competência, né? Mas, por exemplo, já que você passou por tudo isso, o que você poderia dizer aí para as meninas que estão assistindo a gente, por exemplo, que hoje está passando por isso no trabalho delas, que ainda de repente não chegaram ainda na posição que você chegou, mas que almejam chegar e estão de repente sendo tolhidas aí, sofrendo certo tipo de preconceito ou machismo, seja por cliente, funcionário, o que for. Como você acha que essas meninas deveriam se posicionar? O que você falaria? Qual conselho que você dá? Cara, meu conselho é, tipo assim, não se calem, independente de qualquer coisa. Eu acho que a mulher, ela não pode se calar, porque antes de você ser uma atendente, uma gerente ou qualquer função que você preste na sua empresa, eu acho que antes de tudo isso você é uma mulher. Então você tem que se impor como tal, você tem que falar assim, eu que mando aqui nessa porra e acabou, entendeu? É basicamente isso, e aí eles vão respeitar mais, entendeu? Agora, se você chorar e tal, as pessoas sempre vão ficar assim, tudo tem que pisar em ovos pra falar com a pessoa, tudo tem não, tem que falar de igual pra igual. Se você fosse falar isso pra um gerente homem, você vai falar isso pra mim também, e eu tenho que me moldar, a função que eu quero, o meu trabalho, e acabou. Legal, então tem que ser forte, né? Tem que ser forte. Tem que corresponder às expectativas, né? Porque se a mulher ela quer se colocar no mercado de trabalho igual os homens, ela tem que ser que nem a Carol, tem que ser forte, tem que ser incisivo, não pode arredar o pé para trás. O que a gente quer dizer aqui é o seguinte, a gente não tá aqui para tentar ditar para você como que você deve ser, ou tentar colocar regras, para você conseguir tem que ser assim. Mas a gente quer, através aqui do testemunho da Carol, certo? E da Gabi, que vai falar também um pouco sobre isso daqui a pouco, que você tenha mais ou menos um espelho do que você vai enfrentar, porque não é fácil, certo? O mercado de trabalho, ele é difícil, certo? Para todo mundo, é muito competitivo. Para as mulheres, a gente está tendo relato aqui que é pior, tem certas dificuldades a mais. Então você tem que estar preparado, você já tem que sair de casa sabendo que você pode enfrentar. Mas como a Carol falou aqui, você tem que entender que você é dona da coisa toda e acabou. Mas eu tenho uma pergunta para Carol. Você se arrepende de alguma coisa que você poderia ter feito ou que você não deveria ter feito? Você acha que em algum momento você se excedeu? Ou, por exemplo, no dia lá o cliente... ele falou que você não poderia fazer um serviço pra ele porque você é mulher. Você se arrepende de não ter mandado um 9-0 pra ele? Tem algum arrependimento? Cara, eu tenho, porque a minha vontade era de fechar o notebook dele assim, tacar na cara dele, aí eu ia ter que consertar o notebook inteiro, não ia ter muita opção. Mas você acha que você deveria ter ligado pra polícia, por exemplo? Não, acho que não. Eu acho que não, porque se aquele homem ele é casado, ele tem uma filha, alguma coisa assim do tipo, óbvio, tem mulheres na família dele. Eu imagino que essas mulheres não passam, né? De ter uma pessoa como essa na família dele, né? É complicado. Eu penso o seguinte, que se for feita alguma denúncia, ele tomaria uma lição pior do que ele tomou. Ele ter sido envergonhado por você é uma coisa. Mas se ele toma uma repreensão policial, acho que é mais incisivo para o cara querer mudar. Sim, você vê, né? Não é fácil. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade também é em relação a Gabi, né? E você, Gabi, você chegou a enfrentar alguma dificuldade e tal? A gente sabe que essa área game, porque a gente joga também, e a gente sabe que, cara, tem muita gente preconceituosa. Babaca. Tem cara que fica babando em cima da menina, não deixa a menina em paz. Tá jogando ali, por exemplo, o LOLzinho. Percebe que é uma mulher, nossa, já começa no chat. Encheu o saco, encheu a paciência. Você enfrentou esse tipo de coisa? Como você lidou com isso? Olha, de ter stalkers assim, não muito. Tipo, não sei porquê também. Não recebo esse tipo de assédio, né, no caso. Mas conheço algumas meninas que sofreram com isso. Só que, por incrível que pareça, nesse meio, quem me ajudou mais foi os homens. Que legal. Que me ajudaram assim quando eu comecei. Então, foi o que eu tinha falado no começo, né? Que entre as mulheres ali sempre tinha uma disputa, sabe? A gente, quando você vê os moleques jogando, eles se ajudam.
Tipo, vamos unir todo mundo, vamos fazer live todo mundo junto. Aí, quando eu colocava isso, né, pras meninas, tipo, parecia que a gente tava disputando, sabe? Não, porque não pode ser melhor que ninguém, não sei o quê. Então eu ficava meio que tipo, prefiro ficar afastada disso. Então as mulheres não se ajudavam nesse meio, sabe? E quando você estava fazendo streaming, você tinha algum dos espectadores que só ia lá para fazer gracejos, em vez de assistir o conteúdo, começava a mandar mensagens inconvenientes, esse tipo de coisa? Já teve, mas... Como é que você lidou com isso? Só bloco e já era? Dá esqueci. Timeout. E os mods que cuidavam disso, às vezes eu nem via, então... Porque o que os caras querem é atenção, né? Então, a partir do momento que você ignora... Mas eu sempre tratei todo mundo bem, então eu acho que o meu público não é tóxico nesse ponto de ser escroto, sabe? Uma perguntinha aí. Hoje em dia, por exemplo, você já tem um público estabelecido. Quantos seguidores, mais ou menos, assim, aproximadamente, você tem? Na Twitch eu tô com 23 mil seguidores e no Insta eu tô com quase 50 mil. Olha, tá vendo? Bastante gente já. Então, se você quer ser mais um, como que a gente faz pra seguir você, Gabi? No Instagram é Gabisanete e no Twitch também, Gabisanete. Basicamente, ela é melhor que você em tudo. Porque quantos mil inscritos você tem? Cara, eu tenho... Seguidores? Não. Mas então... Eu vou falar baixo, né? No Instagram, certo? Eu tenho um pouco. Devo ter por volta de 2.500, mais ou menos. 2.700. 2.500? Pessoas, 2.500? pessoas que estão me seguindo aí, simplesmente... Tipo assim, a gente... Você sabe do que eu vou falar, eles não vão entender, certo? Nós, pessoas bonitas, certo? Carregamos esse peso, né? De pessoas que, de repente, estão seguindo a gente pra ver ali como que vai ser o nosso dia a dia. Deixa eu ver o que o Gessé comeu hoje, como que foi o dia dele, qual é o look? Você agora está se perguntando, você pode estar aí falando assim, olha o look do Gessé, esse é o meu look, entendeu? Como que eu cheguei aqui hoje, aqui no nosso estúdio, né? Rapaz bonito, bem pessoal. Eu tava com sono, gente. Caso você queira me acompanhar para saber meu dia a dia, minha vida e tal, você jamais vai ter acesso a mim, certo? Porque eu sou desses, entendeu? Basicamente, ele mirou o Tom Cruise lá no Top Gun e acertou no gelé do Caça-Fantasma, mas tá bom. Quem é dos anos 80 vai saber. Mas é isso, galera. Então, tipo, eu posso ver que a Gabi já não enfrentou tanto disso, né, Gabi? Dessa questão, assim, de pessoas muito tóxicas e tal. Posso fazer uma pergunta pra ela? Fala, por favor! Porque você é mulher. Brincadeira. Quando eu fui na BGS, eu fiquei fascinada assim, pelos cosplayers. Eu pensei que ia sair um Cosme Damião aqui agora. Vai lá. E aí eu vi que tinha alguns que eram, tipo, usavam menos roupas e tal. E aí eu queria saber se você já fez algum cosplay assim e se você se sentiu de alguma forma assediada e sim, como você lidou com isso. Tô curiosa. Já fiz, Liriel, não sei se vocês conhecem Bleach. Sim, Bleach é muito Ó, bom. Bleach. Liriel. Bleach, mano, Bleach. Sim, lembrei. Eu acho que Eu sou o maior fã de Bleach e eu tava lembrando, não sei o que você eu acho que o personagem com menos roupa que eu usei, né? Então, mas sempre me respeitaram, eu acho que... eu não sei dizer, mas nunca tive problema com isso. A não ser que por trás, né? As pessoas falam, né? Mas eu nunca... Mas acha que é o meio? Você acha que é o evento, ele é bem respeitoso e ali ninguém tem esse Então, tipo acho de que coisa? depende de pessoa pra pessoa. Sim. Você vê, isso é uma coisa muito legal, porque, por exemplo, pode ser que tenha alguém que tá assistindo a gente e pensa assim, não, mas a Carol falou aqui que sofreu um preconceito, eu nunca sofri. Então, a pessoa pode chegar aí e pensar assim, de repente tá inventando, coisa do tipo. Mas não, você viu, a gente tá com duas pessoas aqui, certo? Duas mulheres que trabalharam em nicho diferente, que também os dois nichos são com a sua maior parte masculina. Uma sofreu mais esse tipo de preconceito, a outra nem tanto. Você pode, de repente, estar aqui passando o que qualquer uma das duas passou. Mas isso aqui é importante para quê? Para você nunca desmerecer a luta de ninguém, certo? Ou seja, você pode estar lutando menos, de repente sofrendo menos preconceito, seja lá pelo que for, mas você nunca deve desmerecer a luta do outro. Então, independente de qual posição você está, o respeito tem que prevalecer, né? Isso é muito legal. Agora, uma pergunta que eu queria fazer, pra gente fechar também aqui, seria o seguinte: o
O que você, Carol, por exemplo, achou assim que é mais legal que você trabalhou? Qual que é a parte boa dessa área de informática? Isso aí agregou em que na sua vida, de repente no seu caráter, no seu jeito de ser? O que isso somou? Como você cresceu com isso? Cara, eu gosto de trabalhar com pessoas. Então, quando a gente trabalha mais voltado para essa área, a gente conhece pessoas de todos os lugares, todos os jeitos, gêneros e assim por diante. E a gente trabalha com uma coisa muito legal na loja, que é sorteio. Sempre em datas comemorativas, a gente faz alguns sorteios, como já sorteamos PC, cadeira gamer, periférico, já fizemos vários. Se, por exemplo, alguém que está assistindo aqui quiser participar do sorteio, o que tem que fazer, por exemplo? Tem que acompanhar no canal, Instagram? Isso. Por enquanto a gente não tem um canal, mas pode seguir a gente no Instagram, que a gente sempre faz as postagens, sempre coloca um... Qual que é o Instagram lá na loja? @foxmaxinformática. Isso aí, pessoal. Então, Aí, editor, tá escrito embaixo aí, beleza? tá fácil. E aí as pessoas se emocionam muito quando elas ganham, né? É muito interessante quando... Eu lembro que uma criança, uma família comprou um PC assim, PC de entrada, né? Pro garoto começar a jogar e tal. E aí eles preencheram os cupons para eles ganharem o sorteio e eles ganharam. E quando eles foram buscar a cadeira na loja, o garoto se emocionou. E foi algo assim muito, muito bonito. Então, a gente que trabalha assim atrás de balcão, a gente é meio psicólogo também, né? Porque às vezes vai uma pessoa que ela quer conversar um pouquinho mais e a gente acaba dando um pouquinho de atenção, a gente entra no pessoal, um pouco da pessoa, né? Então fica muito legal, a gente conhece muitas pessoas de todas as idades, de todos os jeitos, então a gente acaba pegando um pouco de experiência de vida das outras pessoas também, passando um pouco da nossa, das pessoas também. E aí é muito legal, sem contar os funcionários também, né? A gente na Fox, a gente é basicamente uma família. Eu não tô falando isso porque a gente tá no podcast, o pessoal da Fox vai assistir, se eles vão concordar comigo. A gente se ajuda, a gente é uma super equipe, assim. Nunca me imaginei trabalhar numa equipe tão unida assim como a nossa é. Tipo, nunca... a gente trabalha com metas, com bonificações, e lá eu percebi que tem uma coisa muito legal, que nunca é um querendo ser melhor que o outro. É tipo, cara, eu bati minha meta, ou mesmo assim, eu tô pra bater minha meta, vou te dar uma força aqui. Um ajudando o outro, eu acho isso muito legal, muito. Isso é muito legal. Eu tenho uma pergunta pra Gabi. Vai lá. Gabi, você que já tem milhões de seguidores. Amém. Amém. Já foi reconhecida na rua? Já. Já? No Pô, meu que legal! aniversário, Eu lembro, ano passado. Eu tava indo pro Hopi Hari, porque eu gosto de passar meu aniversário nos parques de diversões da vida, né? Aí eu parei no McDonald's, indo pro Hopi Hari, e fui pedir um lanche. Aí o cara pegou e falou assim, Gabi? Aí eu olhei e falei, meu lanche, né? Chegou o lanche. Aí eu falei, oi. Ele, posso tirar uma foto com você? Eu falei, poxa, pode? Pode. Aí todo mundo ficou olhando, e eu fiquei tipo, nossa, é muito emocionante. Reconfortante, né? Você vê que seu trabalho está sendo reconhecido, então eu fiquei muito feliz. Caramba, que da hora. Mas fora isso é mais em eventos, pessoal. Já é um nicho, né? Já é um nicho, mas do lado de fora deve ser muito maneiro, né? Ser reconhecido pelo seu trabalho é sempre muito bom, né? Ó, eu vou falar uma coisa aqui até. Eu reconheço muito o trabalho do Eder. Que tá aqui, ó, me ajudando nessa entrevista. Muito obrigado. E vou dizer mais, hein? Escuta aí que isso aqui vai ficar registrado aí para as próximas gerações. Profeta do Apocalipse. Se eu ficar rico, você nunca mais trabalha. Eu pago alguém para quebrar suas duas pernas. Muito obrigado. Muito obrigado. Com certeza. A recíproca é verdadeira e duplicada. Amém. Pessoal, muito gostoso conversar com vocês. Muito bom. Gostei muito. Bom papo. Vocês são duas meninas muito inteligentes, promissoras. Eu tô vendo que vocês ainda vão muito longe nisso. Mas eu queria falar uma coisa antes da gente encerrar. Queria que vocês deixassem um recado, certo? Porque, como eu disse, esse podcast aqui é especial para os Dia das Mulheres. E eu queria que a Gabi, começando pela Gabi, depois a Carol, deixasse um recado aí para as mulheres que estão assistindo vocês. O que vocês desejam para o Dia das Mulheres? Como que você acha que elas devem se importar para poder vencer essas coisas? Como que a mulher deve se posicionar na sociedade? Como vocês entendem isso? Qual que é o pensamento de vocês sobre isso? Olha, eu acho que primeiro de tudo não desistir, né? Quando você tem um sonho, tem que lutar por ele. E vai ter
pedras no caminho, vai ter sempre um obstáculo para testar nossa fé ali, né? Então acho que é importante a gente nunca desistir. Já tentei várias vezes e tipo, desistir, né? Porque eu falei assim, isso não tá dando certo pra mim, mas eu ia lá e falava assim, não, vamos, vai, Gabriela, tenta mais uma vez, você consegue. Então eu acho que o mais importante é isso, se você tem uma opinião, você tentar, tipo, não mudar ela, mas aprender sempre com as pessoas, né? Eu acho que pode ser melhor, tipo, não sei explicar, mas você vai entender, né? A gente entendeu. O segredo é a resiliência, né, pessoal? É a resistência, a Respeito sempre, persistência. né? Respeito. Então, basicamente, não desista dos seus sonhos. Nossa, mano, meu Deus, essa... Ó, desista dos seus sonhos, mano. Desista. Ó, o adolescente é assim, né, mano? Ele vem e fala assim, não, eu vou correr atrás do meu sonho. O pai dele tem um escritório de advocacia, todo mundo da família faz aquilo, e ele fala assim, vou fazer arte plástica na praia. Isso. Vou fazer artesanato. É isso. Se esse é seu sonho, desista dos seus sonhos, mano. Se o Naruto não desistiu, você também não desistiu. Olha, tá vendo? eu já fui como você, diria Naruto. Ó. E agora passa aquela cena da gangorra. Da gangorra lá. Sempre vai ter alguém aqui pra te falar a coisa certa, certo? Não desista do seu sonho, lute, persista e eu, né? Pode dizer, mano, desiste, não vai dar certo. Brincadeira, gente. Não desista dos seus sonhos. Carolzinha, o que você pode dizer pra mulherada aí? O que você quer passar de mensagem? Que você acha que elas devem fazer aí? Como se posicionar pra vencer essas dificuldades que você passou? E sabe mais do que ninguém como falar, você está no arquivo confidencial. Ô, louco, bicho. Eu tenho um lema assim pra minha vida, né? Que pode servir de inspiração. Eu quero ser. Eu não sou o dia de amanhã, mas hoje eu quero ser a melhor gerente da Fox. Eu quero ser a melhor líder de equipe para todos os funcionários da Fox. Eu quero ser a melhor mãe, eu tenho uma bebê, eu quero ser a melhor irmã, e assim vai. Isso são coisas assim, atributos como mulher, né? E, cara, não desiste. As pessoas vão falar pra você assim, é porque você tem que mudar o seu jeito, porque se você não mudar o seu jeito, porque, assim, eu sou uma mulher, assim, um pouco difícil, porque eu falo mesmo, eu falo na lata. Se eu não gostar de alguma coisa, eu não vou engolir, meter a arma em cima e acabou, não. Se eu não gostar de algo, eu vou falar assim. E as pessoas vão falar pra você assim, se você não mudar o seu jeito, você não vai parar em lugar nenhum. Se você não mudar o seu jeito, você não sei o quê. Então, tudo é uma questão sobre você mudar, e não. Não é, você tem que ser você, óbvio, que uma mulher educada, né? Um padrãozinho ali, né? Também. Estou rindo da criança. Enfim, a hipocrisia. Não, brincadeira, gente, brincadeira. Não, é só ser você. Se for pra ser seu, vai ser. Isso aí. Seja mais você, como já diria a música do Grupo Raça. Vamos fazer a finalização, beleza? Eu vou pedir pra você finalizar olhando pra nossa câmera número 2 ali, tá vendo? Certo? E antes de você finalizar, como a Gabi deixou uma frase de anime, eu quero deixar a minha também. Vai lá. Vou falar do melhor anime possível. Mas antes disso, veja o rosto do Batata, certo? Que isso é algo que você tem que levar pra sua vida. Batata, o nosso mascote. Depois dessa imagem, A frase: a árvore tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser coábara. Você nem sabe onde que é esse aí. eu sei, eu acho. Ai, Eu sou velho, pô. Então é nesse clima aqui de velhice, certo? E reumatismo que eu quero encerrar esse podcast hoje. Quero agradecer a presença da Carolzinha. Muito obrigado, Carol. Agradecer a presença da Gabi. Vocês foram maravilhosas, como sempre. E vocês já estão convidados aí para próximas edições que a gente for ter de podcast. Quando for lançar alguma coisa aí, Gabi, que tiver de novo, pode vir. Você estará convidada. Se você gostou do nosso podcast, comenta aí, coloca nos comentários. Futuramente a gente vai fazer novas edições em outros locais, com outras pessoas convidadas. comenta, curte, compartilha, bota o sininho, Inscreve no canal. se inscreve no canal e coloca aí nos comentários qual o nome para esse podcast. Meu, eu jurei pra mim mesmo que eu jamais ia ser esse cara, mano. De ficar, fala galerinha, mas... E olha aqui onde eu tô, Olha certo? aí, Então o que eu posso dizer pra você? desista do seu sonho. Estuda, mano, estuda. Certo? Pra você não passar pelo que eu tô passando. Socorro! Estuda, socorro. Tchau, gente. Canal da KLV, vem Tchau. comigo.
Tchau.